Desde pequeno, gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, minha irmã e primos nos reuníamos em volta dos mais velhos para ouvi-los contar suas histórias. Verdade ou não, elas serviam para nos deixar apavorados e íamos dormir com aquela sensação de alerta, onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando nossa imaginação identificar a sua origem. Seriam os sons noturnos causados por alguma entidade sobrenatural? Ou eram apenas grilos, cães e o vento nas árvores? Quando estamos assustados, qualquer som nos parece aterrorizante, né? Vou tentar narrar um conto ouvido na minha infância e, segundo os meus familiares, ocorrido com meu avô. Vitor tinha ido até o seu vizinho participar de um mutirão para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais que o esperado e a escuridão avançou rápido. Terminado o serviço do dia e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes rumo às suas casas. Era uma noite de lua cheia e, apesar de sua luz ajudar a clarear o caminho, criava sombras assustadoras na mata. Vitor caminhava por uma trilha com um pequeno lampião na mão, que o ajudaria a avistar alguma cobra no caminho, e um facão na outra mão para sua proteção. Como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a paisagem mais fria e sinistra. Acostumado com a vida da roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. Quando estava próximo de casa, escutou um barulho não muito longe dele. Pareceu ser um rosnado. Se concentrou na sua audição, tentando adivinhar de que lado viria aqueles ruídos. O que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato. Acelerou seus passos e apertou o cabo do facão para se sentir mais seguro. Novamente ouviu o rosnado de um bicho, desta vez mais alto. Era como se aquilo estivesse mais próximo. Continuou caminhando quando avistou um vulto negro pular na trilha logo à sua frente. Como defesa, colocou as duas mãos para frente com o facão em posição ofensiva e o lampião iluminando a criatura. Viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande. Sua boca se abria ameaçadoramente, mostrando presas afiadas. O seu corpo era coberto de pelos negros e suas patas eram grandes como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor desceu o facão e acertou a orelha do bicho que ganiu e recuou para a lateral da trilha. Os sons que ela emanava pareciam ser coisa de outro mundo. Gemidos horríveis. Recuperado do choque inicial, começou a correr pela trilha. Correu o mais que pode até chegar em casa. Abriu a porta e a trancou, procurando imediatamente pelo rifle que possuía. Sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. Ao olhar para o seu marido, viu o terror estampado em seus olhos. Perguntou o que estava acontecendo e Vitor disse que uma coisa ruim havia cruzado o seu caminho, mas que tinha lhe arrancado uma orelha. Lá fora, ao longe, ainda ouvia-se os ganidos e rosnados. Ficou atento próximo à porta, dizendo que se a criatura quisesse entrar, iria estourar a sua cabeça. A mulher se agarrou a um crucifixo e, ajoelhada, pôs-se a rezar. Aos poucos, os ganidos cessaram e, ao que parece, o bicho foi embora. No dia seguinte, Vitor e sua esposa foram até os seus vizinhos perguntar se também haviam visto ou ouvido algo estranho na noite anterior. E, para sua surpresa, encontraram um deles com um estranho curativo na região da orelha. Parecia que um pedaço dela havia sido decepada. Rumores correram dizendo que aquele velho solitário era um lobisomem. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e que pensem que tudo não passa de invenção da mídia, porém somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei
sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Junto com meus pais e minha irmã estavam meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, se dava muito bem comigo, me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida na cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir, acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo. Nossos pais não viram problema algum. Era 11 horas da noite quando entramos na casa, nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversávamos bastante quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para meu primo e novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração do outro. Parecia que todos estavam tensos com aquilo. "Deve ser um bicho do mato", sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia que sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos uns dos outros. Agora, eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois, mais velhos do que eu, estavam com tanto medo quanto eu. Então perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, pude sentir o medo no rosto do garoto, que sussurrou com a voz embargada: "Lobisomem." Depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão. E agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela de um lado para outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela quando meu primo,
um pouco descrente da história que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que devia ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede. Buscando espiar pela fresta da janela, ouvi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais. Porém, parece que ela fugiu com o barulho de pessoas chegando. Ao entrarem em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre. Talvez uma onça, porco do mato ou até uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. A janela estava profundamente arranhada, em uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça, poderia alcançar. Agradeço por sua companhia nesta jornada por terras desconhecidas. Se gostou, se inscreva no canal para continuarmos a trazer mais relatos assustadores para vocês. Que nunca nos esqueçamos de que, mesmo nos cantos mais longínquos, o medo pode nos alcançar. Até nossa próxima aventura. Que seus sonhos sejam iluminados e livres de escuridão. Muito obrigado por assistir e embarcar nessa viagem comigo.